pessoal, estamos aqui no nosso primeiro episódio do CanCast, o podcast do Centro de Atendimento ao Migrante. Eu sou a Gabriela e eu trabalho na área de regularização migratória e documental aqui no CAN. Eu sou o Adriano, estou coordenador da instituição e vou falar sobre os procedimentos de regularização e todos os seus efeitos. Olá, eu sou a Cristiane e atuo na área de projetos aqui do CAN. Então, o podcast do CAN, ele nasce na necessidade da gente sociabilizar um pouco das informações que a gente adquire aqui na parte prática mesmo sobre documentação e regularização migratória. E nesse primeiro episódio, a gente vai tentar dar conta do que é a reunião familiar, o processo tanto de solicitação de visto de reunião familiar, como a autorização de residência por reunião familiar para o migrante que já está aqui no Brasil. O CanCast, ele é um novo serviço ou uma nova fonte de informação que o Centro de Atendimento ao Migrante inicia a partir deste episódio. Aqui nós tentaremos levar informação sobre regularização migratória para quem atende pessoas migrantes e refugiados de forma direta ou não. E até mesmo para os migrantes e refugiados que possam realizar a sua regularização migratória de forma direta. Afinal, o que é a reunião familiar? Que tipo de visto é esse? Então, isso é importante destacar que reunião familiar não é só o visto, ele tem o visto e a autorização de residência. Para a gente começar, então, esse é o nosso primeiro podcast, então a gente vai ter alguns ajustes, algumas questões que a gente vai analisar, mas voltando para o tema, reunião familiar é uma das modalidades de autorização de residência que estão previstas na Lei de Imigração. Reunião familiar, acima de tudo, ele é um direito universal. Ele está assegurado desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E no Brasil, ele possui uma portaria que regulamenta o processo e o procedimento para solicitar tanto o visto, se a pessoa está no exterior, ou como que se solicita a autorização de residência no Brasil. E eu acho que é muito importante a gente diferenciar esses dois tipos de processo. Então, um é um pedido de reunião familiar para quando o migrante quer vir para o Brasil, ele está fora do Brasil, e o outro é um processo para quando esse migrante já está aqui e ele deseja ter a autorização de residência por vias de reunião familiar. A gente vai começar falando sobre o pedido de visto de reunião familiar. Então, qual que é a vantagem de eu pedir o visto antes de estar no território? Tem possibilidade que são países onde, para que a pessoa venha ao Brasil, ela precisa de um visto para chegar até aqui. E muitas vezes o visto de turismo ele tem que ter uma passagem de vinda e de volta, porque a finalidade não é residência aqui. Então, quando esse familiar está no exterior, é importante que seja solicitado um visto de reunião familiar para que ele seja solicitado. Muitos deles são solicitados no Brasil por meio de uma plataforma que se chama e-consular. Para isso, tem que entender se esse país ele tem o atendimento via plataforma. Caso contrário, esse visto precisa ser solicitado junto a uma repartição consular do Brasil no exterior. Pode ser uma embaixada, pode ser um consulado, pode ser um vice-consulado. Então, respondendo a tua pergunta, Cris, a necessidade é que muitas vezes as pessoas querem vir de forma definitiva e essa é uma possibilidade de ela já vir com o visto. E o que, dentro dessa questão de reunião familiar, eu consigo reunir antecedentes e descendentes? Boa pergunta. A Lei de Imigração, ela fala que a pessoa detentora de autorização de residência, e importante, antes de responder isso, tem que lembrar que a gente tem duas modalidades que a pessoa pode vir ao Brasil, temporária e definitiva. Por exemplo, se o familiar está no Brasil e possui autorização de residência definitiva, ele pode chamar seus familiares. E existe uma dúvida que se a pessoa tem autorização de residência temporária, não poderia, mas não é o que a legislação diz. E quem que essa pessoa pode chamar? Ela pode chamar, dentro da lei, e eu já explico, ascendentes, que são até o segundo grau, os pais e os avós, os descendentes até o segundo grau, que são os filhos e os netos, e os colaterais, que são os irmãos até 18 anos. E a pergunta que sempre surge, quero trazer o meu irmão e esse meu irmão ele é maior de 18 anos. Como que faz? Aí a legislação tem uma previsão que precisa comprovar que esse irmão ele depende economicamente dessa pessoa que aqui a gente chama de chamante, que é a pessoa que chama o seu familiar. A pergunta, como que eu faço essa comprovação? Vai depender muito da análise do chefe de diplomacia daquela unidade de consulado, embaixada. Então, essa parte de comprovação de subsistência da pessoa que eu quero trazer para cá, ela é bem relativa e ele é muito discricionário, depende muito de uma série de análises.
Eu acho que a gente pode falar também sobre os requisitos do chamante, a pessoa que está no Brasil, o que ela precisa ter, qual o documento e há quanto tempo ela precisa ter esse documento para poder convidar o seu familiar para o Brasil. Porque a gente tem uma diferença entre o documento de autorização de residência, mas, por exemplo, um pedido de refúgio no Brasil, que ele ainda não foi analisado, ainda não foi reconhecido refugiado, que o impediria de solicitar essa reunião familiar para o seu familiar que está fora do Brasil. Excelente, Gabi. Essa é uma grande dúvida. Então, vamos começar para quem solicita pedido de refúgio. A solicitação de pedido de refúgio, aí a gente tem que voltar e revisitar as formas de autorização de residência. Por exemplo, o pedido de refúgio, ele depende de uma análise do Estado brasileiro. E aí, como tem essa análise dependente do Estado brasileiro, o requerente tem uma autorização de residência provisória, porque ele depende de uma análise. Como ela é provisória, ela pode ser negada. Então, eu não posso chamar o meu familiar. E a grande dúvida que chega, e o grande angústia dos migrantes que estão aqui há 2, 3, 4 anos e não podem trazer a família e queriam uma solução. Aí vem a possibilidade, eu só posso, ou eu apenas posso, chamar alguém para o Brasil se eu tenho autorização de residência, como eu acabei de dizer, ou temporária ou definitiva. A definitividade ela vai depender de uma série de fatores que nós vamos discutir em outras modalidades de autorização de residência. Dentre essas várias modalidades, a reunião familiar ela é uma possibilidade dessa. E na prática, como que eu faço para chamar alguém para vir para o Brasil? Que tipo de documento eu tenho que fazer? É uma declaração? Como que funciona? Então, primeiramente, o migrante ou o detentor de autorização de residência aqui no Brasil, ou o brasileiro que quer chamar o seu familiar que está em outro país, ele precisa ter, primeiro, como o Adriano falou, a documentação de autorização de residência, seja ela temporária ou permanente, e depois de ter se enquadrado dentro desse requisito, ele vai começar a reunir a documentação. Tanto a documentação dessa pessoa que está no Brasil, quanto a documentação de quem está fora do Brasil. Depois de ter reunido todos os documentos, a gente vai fazer o pedido pela plataforma, geralmente do e-consular, onde muitos dos países onde é solicitado esse visto, existe essa plataforma online, onde a gente apresenta os documentos para uma primeira análise. E isso quer dizer, então, que não posso chamar pessoas de qualquer país para vir para o Brasil? Tem alguma limitação? Não, pode chamar pessoas de qualquer nacionalidade, desde que seja o familiar. O pai, o avô, os irmãos até os 18 anos, os filhos e os netos. Isso independe de nacionalidade. E nesse tu traz um ponto bem importante. Nós temos encontrado e tem buscado muitas perguntas sobre o Haiti. Por que não se solicita autorização de residência para o Haiti? E aí, vale pensar, a gente tem que voltar recentemente nessa história, 2023. Em 2023, o governo criou uma portaria específica para a solicitação de reunião familiar para nacionais dos haitianos. Por uma série de motivos que não cabe, você pode buscar na rede por que se criou essa possibilidade, mas essa portaria, então, criou uma possibilidade dessa solicitação de visto, estando no Brasil para o familiar, onde se teve o critério do cerne, que é a reunião familiar, mas, acima de tudo, atrelada que o Haiti é acolhida humanitária. Então, nesse pedido específico, essa portaria permitia que muitos dos documentos que integram o processo fossem declaratórios. Por quê? Porque muitas vezes as milícias não permitiam que esse familiar acessasse a Embaixada do Brasil, existiam casos de corrupção, então era mais fácil iniciar esse processo via Brasil. Esse processo foi iniciado via plataforma do Migrante Web, então ele era direcionado ao Migrante Web, que direcionava, por sua vez, ao Ministério da Justiça. Depois de concedido, esse visto era emitido e enviado para o Haiti. Porém, o Brasil recebeu quase 100 mil pedidos de reunião familiar, por uma embaixada que tinha um efetivo muito pequeno. Se levou mais de 1 ano e meio para conseguir concluir esses pedidos, tanto é que muitos migrantes nos procuram e dizem, olha, meu processo está aprovado desde o início de 2025. Porém, apenas na metade de 2025 foi que o Brasil passou a emitir vistos eletrônicos especificamente para as pessoas que solicitaram anteriormente, tiveram o deferimento, e aí o Brasil determinou que os vistos seriam eletronicamente. Como que as pessoas tinham acesso a esses vistos? No cadastro que foi realizado, o governo federal ele faz um pré-cadastro a partir do Itamaraty, e ele envia um código para o familiar, ou para o chamante, ou para o chamado, enfim, para aquele e-mail, e a pessoa depois vai receber esse visto eletronicamente no seu e-mail. E aí, pessoal, isso gera uma dúvida. Isso continua podendo solicitar a reunião familiar com base nessa portaria?
Não, essa portaria foi revogada em 31/12 de 2024. O que se prorrogou no ano de 25 foi a possibilidade, eles precisaram prorrogar para fazer a emissão eletrônica desses vistos, não novos requerimentos. E também surgiu na internet, nas redes, que diziam que o Brasil passará a emitir visto eletrônico, que é uma modalidade de visto, para nacionais do Haiti. E não é verdade. Ele vai emitir visto eletrônico para aquelas pessoas que já pediram anteriormente, com base na portaria que eu comentei, mais a possibilidade de ter o deferimento. Para essas pessoas, eles vão emitir. E de 31/12 de 25 se lançou uma nova portaria, onde ele prorroga o prazo para o governo federal brasileiro emitir eletronicamente esses vistos, dada o número, ou dado, melhor dizendo, o número de pedidos deferidos e a dificuldade de processar todos eles. Então, esses vistos que estão deferidos ou aprovados, eles têm uma portaria que determina que eles podem ser emitidos até 30/6 de 2026. Ok, então vamos lá. A gente tinha uma portaria de visto de reunião familiar por acolhida humanitária para os nacionais do Haiti, que era um processo que facilitava o pedido e os documentos para solicitar essa reunião familiar. Essa portaria, ela não permite mais que sejam solicitados novos vistos de reunião familiar, mas ainda tem alguns vistos a serem emitidos que estão pendentes desse tempo onde era possível solicitar esse processo. Exato, e aí só um ponto importante para a gente destacar, vem a grande pergunta, né? Que acho que vocês devem pensar, e agora eu não solicito mais reunião familiar no Haiti? É possível, mas dada uma série de fatores em relação à repartição consular junto à Embaixada do Brasil em Porto Príncipe, esse processo ficou mais dificultoso. Hoje ele é terceirizado pela BIVAC OIM, esse é o termo. Então você precisa ter a documentação que a Gabi falou, ali uma série de documentos. Depois você não direciona para o Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem como se fosse uma terceirização para uma entidade que você precisa passar primeiramente por essa entidade e depois é enviado para você ter o visto emitido. E aí, qual é a diferença, Gabi? É nessa portaria específica para os haitianos e a portaria que vale a reunião familiar para qualquer nacionalidade, seja ela americana, inglesa, francesa. Hoje o procedimento ele é o mesmo. Mas aí a gente tem que refletir que o Haiti ele já é reconhecido globalmente como um país originário de acolhimento humanitário e hoje ele vive uma crise institucional. Isso estava na portaria. Então, além dessa realidade, o haitiano tem que cumprir o mesmo requisito que um inglês cumpriria, tendo as repartições consulares funcionando comumente e muitas vezes algumas repartições consulares que expedem os documentos do país de origem no consulado, como o caso da Argentina, por exemplo. Então, nesse contexto, é possível ainda, a gente entrou em reunião familiar de haitianos, ele é possível, mas o processo e o procedimento ele é igual. Quer ver uma diferença? Hoje, se um afegão que está no Brasil, com um reconhecimento de autorização de residência e fez por acolhimento humanitário, ficou 2 anos, ele tinha um temporário, já podia trazer alguém, e depois ele pegou e solicitou, e hoje ele tem o definitivo. É um migrante afegão, nem vou entrar se ele foi para a linha do refúgio ou não. Um migrante afegão que quis manter a autorização de residência por acolhimento humanitário, ele fez a alteração de temporário para definitivo e hoje ele quer trazer, sei lá, a família dentro desse critério que eu expliquei, né, que forma quase que uma cruz para cima, para o lado e para baixo. Nesse contexto, um dos documentos exigidos para a emissão desse visto, Cris, é a apresentação de uma certidão negativa de antecedentes criminais expedido pelo país de origem. Quem que domina o Afeganistão hoje? O Talibã. Como que você vai pedir uma certidão negativa criminal para um país que justamente ele é o ameaçador, ele é o caso de deslocamento forçado? Então, a reunião familiar, nessa reflexão, ele é importante a gente pensar que nem todo o processo de reunião familiar deveria ser igual, porque nós temos alguns países que o Brasil reconhece ou já reconheceu como acolhimento humanitário. E nem todos são possíveis. Nenhum é possível hoje. Aí a gente entra num próximo vídeo, numa próxima discussão, que hoje, por exemplo, nós temos a Portaria Interministerial 60, que é a portaria atual que regula procedimentos de acolhimento humanitário no Brasil. Tá, e aí, pode ou não pode? Nessa portaria, a gente já falou em outros momentos, essa portaria prevê que um ato conjunto do MRE
e do Ministério da Justiça vai dizer quais são ou quais serão os países que o Brasil acolherá humanitariamente. E a gente já tem esse ato que fala quais países podem ter a acolhida humanitária? Nós não temos nem o ato, nenhuma previsão. Existe aí um zum de bastidor, né, Cris? Mas, a princípio, já estamos chegando na metade do ano. E não temos nem o ato e nem o edital que prevê o procedimento. Então, hoje, para a questão de vistos de acolhimento humanitário, o Brasil, há mais de 6 meses, com uma portaria, não tem. Dá para perceber que, muito embora a gente teria um princípio de isonomia, aqui no CAN nós temos uma camiseta que chama-se Equidade, que é um dos nossos serviços, que é tratar os iguais na medida das suas igualdades e os desiguais na medida das suas desigualdades. Então, eu simplesmente ter uma portaria que é aplicável, por exemplo, aos Estados Unidos, a qualquer outro país que tem uma democracia, tem as suas instituições que funcionam super bem, é completamente diferente de solicitar para países como o Haiti, como o Afeganistão, ou países que estão em momentos de conflito, que toda a sua estrutura jurídico-democrática está frágil. Então, e quem que sofre isso, a gente tem isso sempre no debate, os civis. E no dia a dia, a pessoa que chega aqui no CAN, que é afegã ou haitiana, ou chega no CRAS, chega numa prefeitura, e ela pede pela reunião familiar, existe todo esse aparato de legislação, mas na prática não é possível solicitar. Na prática, não. Não, e é uma das principais dúvidas que a gente recebe. São muitos migrantes que vieram para o Brasil por uma acolhida humanitária, hoje possuem autorização de residência e querem trazer os seus familiares também por acolhida humanitária, mas que no momento não é possível. E isso é um fato muito triste, porque a gente sempre discute quem atende. Então, a proposta desse podcast é justamente a gente trazer um pouco desse anseio que a gente passa nos atendimentos. É muito triste a gente ter que falar para um pai que ele não pode trazer o filho, sendo que numa migração, geralmente, uma pessoa da família sai, se estrutura e pretende ter o seu junto. Então, muitas vezes eu ouço, doutor, o que eu posso fazer? Ou, no caso, é muito doloroso, e a Gabi pode complementar, os casos de solicitantes de refúgio, e a gente tem que dizer, não tem como trazer o seu familiar. Chega isso, Gabi? Chega muito. A gente tem muitos solicitantes de refúgio que ainda estão nessa parte de análise do seu pedido de autorização de residência e, como a gente falava anteriormente, não tendo ainda uma autorização de residência temporária ou definitiva, não é possível fazer a reunião familiar. E o processo de refúgio, ele não tem uma data para ser analisado. A gente envia o pedido via também o site do CONARE, e esse pedido de refúgio ele pode demorar anos para ser avaliado e analisado, e ele pode ser negado. Então a gente tem uma pessoa no Brasil que está longe dos seus familiares, que estão em outros países, e essa pessoa ela não consegue solicitar esse pedido de reunião familiar pelo status do seu documento. E um ponto bem importante que a gente percebe que nesse meio tempo muitas pessoas ficam doentes, muitos familiares ficam doentes. E aí a pessoa que é solicitante de pedido de refúgio, lembram que eu disse que o status migratório dela é provisório. Ele não tem nem a autorização de sair, ele pode sair, não pode ficar fora mais de 90 dias, ele tem que comunicar ao Comitê Nacional para os Refugiados, porém tem um detalhe, ele não pode trazer o familiar regularmente, e também ele não tem a garantia de que ele vai entrar no Brasil porque ele não tem visto válido. Então, tu tem mais essa discussão que a gente pode aprofundar depois. Mas isso já é pauta para outro episódio. Exatamente. E temos mais alguma coisa que chega, Gabi? O que a gente poderia pensar? Tá. E depois que eu tenho o meu visto de autorização de residência, eu viajo para o Brasil, o que eu faço quando eu chego aqui? Eu já estou com a documentação tudo certa? Eu só sigo a minha vida com esse documento de visto mesmo? Depende. Depende. No Brasil, tudo depende. Então, conectando a pergunta anterior da Cris com prazo e a pergunta da Gabriela, a pessoa tem um tempo para viajar para o Brasil e depois que aqui ela chega, ela tem um tempo para se registrar no Brasil, porque ela chegou e a unidade de controle migratória não sabe que ela está no Brasil com visto. O visto só não é suficiente. Essa pessoa precisa reunir a documentação que está no site da Polícia Federal que eu acabei de explicar e a pessoa vai, por exemplo, vir com visto. Ela vai se regularizar por ter um visto prévio. Ela chega, busca a Polícia Federal. Nesse site tem a documentação, ele é mais simplificado porque você já fez o processo de concessão de visto. Você busca a Polícia Federal e ela vai fazer o registro, ela vai lhe dar o protocolo e esse protocolo efetivamente você aguarda e logo vai sair a sua autorização de residência, ou melhor, a sua condição temporária, que vai depender do chamante.
E a Gabi trouxe um ponto super importante, que quando esse imigrante se naturaliza, ele também pode trazer, ou se esse cônjuge é casado com brasileiro ou brasileira também. Não é só para imigrantes. Ele é um direito de reunir a família. Então, ou seja, o brasileiro ou brasileira do Brasil e quer trazer o seu cônjuge para cá e que ele tenha documentação, nesse caso pode solicitar com base na mesma portaria. Bom, pessoal, então até aqui a gente já abraçou o mundo com as pernas. A gente já falou sobre refúgio, sobre legislação, já falamos sobre acolhimento humanitário. Tudo isso é importante para a gente verificar que as pessoas acham que entrou no Brasil, a vida do migrante é fácil, a vida do refugiado é fácil. Além de toda a conotação social, transversalidade, o próprio direito de migrar às vezes é violado porque as pessoas não querem. Mas muitas vezes a gente tem que pensar que mesmo fechando fronteira, mesmo não tendo visto, as pessoas migram. E a pergunta é, nós falamos muito de visto, o visto, mas se esse familiar chegar ao Brasil, o que se faz? Onde que se solicita? Porque já não é mais o visto que eu tenho que pedir no Haiti. A pessoa está aqui. O que a pessoa faz para pedir autorização de residência, Gabi? Então, a gente tem essa modalidade que não é a solicitação de visto, quando a gente considera que o migrante ele já está aqui no Brasil, mas ele está, de certa forma, indocumentado, não tendo nenhum documento que lhe conceda autorização de residência aqui no Brasil. Então, a gente vai, esse migrante ele pode estar reunindo alguns documentos para solicitar essa autorização de residência já aqui no Brasil. Só que são alguns documentos um pouco mais difíceis de conseguir, alguns que têm que ser emitidos no seu país de origem e também traduzidos. Um ponto importante, eu acho que a Gabi tocou, se você pretende trazer ou regularizar o seu familiar ou pedir o visto, mas principalmente se o familiar vem para o Brasil ou ele estar aqui, 2 documentos são fundamentais que ele traga do país de origem. Primeiro, é o atestado de antecedentes criminais expedido pelo país, e se o país ele é signatário da Convenção de Haia, esse documento precisa ser apostilado. Se o país não é signatário da Convenção de Haia, ele precisa ser legalizado na repartição consular onde você pediria o visto. Que quem vai fazer a legalização é o Estado brasileiro. Então, o país emite e o Estado brasileiro lá na sede, enfim, no Haiti, no Senegal, em qualquer país, ele vai legalizar caso hoje esse país não seja membro da Convenção de Haia para dispensa de legalização. E o outro documento, nos mesmos moldes, é um documento que comprove a filiação. Que uma também... certidão de nascimento? De casamento? Que certidão de nascimento, casamento. Primeiro, aí tu trouxe um ponto interessante. Se eu vou trazer, por exemplo, a minha esposa e eu vou regularizar, eu vou ter que ter a certidão de casamento, apostilada ou legalizada, para comprovar que ela é minha familiar ou ele é o meu familiar. Então, ou seja, esse documento pessoal, que pode ser casamento ou a certidão de nascimento, tem que verificar que quando for para uma relação de matrimônio, precisa ter essa particularidade que comprove a convivência e o matrimônio efetivamente. E no dia a dia, partindo do que acontece aqui no CAN, o que acontece nas cidades que a gente atende, sendo bem prática, reunião familiar de haitianos, não consigo fazer. Reunião familiar de afegãos, não consigo fazer. Consigo fazer de quais nacionais? A principal demanda de reunião familiar que a gente costuma receber aqui no CAN são os senegaleses, porque os documentos que eles necessitam para fazer essa reunião familiar, eles são um pouco mais fáceis de conseguir, de serem emitidos no seu país de origem, tanto apostilados como traduzidos para cá também. Isso, e é importante dizer que o Senegal, há bem pouco tempo, ele aderiu à Convenção de Haia. Então, no Senegal, hoje os documentos são apostilados. Antes era muito, se a gente for voltar no tempo, 2012, 13, 14, era muito difícil ele conseguir esse documento no seu país de origem e depois entrar na fila para legalizar esse documento. Hoje eles têm essa facilidade porque eles integram a Convenção de Haia. E respondendo a pergunta complementarmente o que a Gabriela disse, hoje a gente percebe, eu vejo, e a gente pode focar e olhar para o acolhimento humanitário do Brasil hoje. Por exemplo, eu disse, que nem eu já falei, se hoje eu vou fazer a reunião familiar para o inglês, é super fácil conseguir os documentos. Inclusive, muitos países emitem esses documentos de atestado criminal ou documentos particulares de casamento, filiação, no consulado. Chama-se certidão consular. Por exemplo, para você que está vendo esse vídeo e você é argentino e vai fazer reunião familiar, esse documento é expedido no consulado
aqui no Rio Grande do Sul pelo Consulado de Porto Alegre. Existe um trâmite, existe um aplicativo que depois a gente pode gravar os podcasts, mas é fácil e já é completamente difícil para o afegão, é completamente difícil e principalmente quando essa pessoa encontra-se num terceiro território, como o caso de muitos afegãos que estão ou em Teherã ou eles estão no Paquistão. Então, tem que pensar sempre, e não há uma flexibilidade, Cris, não há um entendimento. Assim, hoje a legislação, e aí falando um ponto importante, se você quer saber os requisitos, se você precisa conhecer e querer saber as particularidades, a portaria que regula a reunião familiar no Brasil chama-se Portaria Interministerial número 12 de 2018. Lá terá todos os procedimentos de como solicitar o visto, a documentação e todo o procedimento de solicitar a autorização de residência, caso esse familiar esteja no Brasil. Também você pode verificar no site da Polícia Federal, entra a Polícia Federal, Imigração, Regularização, e ali você coloca outras modalidades. Vai aparecer a possibilidade de reunião familiar. E aí você vai ter, Cris, que país pode? Aí você vai começar a ver o sofrimento das pessoas no atendimento quando eles não conseguem emitir um documento que é obrigatório e sem esse documento, esse visto ou esse pedido de autorização de residência, ele não é possível. E uma última dúvida em reunião familiar, que a gente já pode também ir encaminhando o nosso podcast, que senão a gente ficaria aqui horas e horas, é um ponto importante. Existe uma modalidade de regularização migratória para quem foi beneficiário de autorização de residência por acolhimento humanitário. É aquela pessoa que, essa palavra é estranha no mundo jurídico, contraiu matrimônio com uma outra pessoa, obteve a autorização de residência e permaneceu com a autorização de residência por no mínimo 4 anos. Então, essa pessoa, ela vai fazer o quê? Ela deixa de ter a autorização de residência vinculado ao chamante e ela passa a ter uma autorização de residência independente por ela ter tido uma autorização de residência por reunião familiar de no mínimo 4 anos. O que é o benefício dessa regularização? Uma coisa, a portaria determina que o chamado não pode chamar ninguém. Então, ou seja, a Cris, ela é beneficiária de reunião familiar, ela foi chamada para o Brasil. Mas a Cris quer trazer a mãe dela, por exemplo, ou um irmão menor para o Brasil, ou menor não, criança ou adolescente? Pode? Não pode. Já se ela troca para esse benefício de autorização de residência por ter sido chamado e permaneceu com a autorização de residência por 4 anos, ela vai ter o RNN, definitivo, e ela pode chamar os ascendentes, descendentes e colaterais. E quantas vezes eu posso fazer um pedido de reunião familiar? Quantas vezes eu casar. Ou quantos filhos eu tiver. Esse é um dos critérios. Não tem um limite, pode chamar o pai, a mãe. Isso. E só um detalhe. Não posso chamar ninguém e se o beneficiário ou a beneficiária de reunião familiar tiver um visto, tiver um filho, que não é da união dos dois. Essa é a única exceção que você pode trazer alguém sendo chamado. Eu acho que a gente conversou sobre os principais pontos do que aparece aqui no dia a dia do nosso centro de atendimento. O CAN ele está localizado em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e é uma instituição que atende imigrantes e refugiados em toda essa questão documental de maneira 100% gratuita. Hoje nós tentamos dar conta de um pouco do que é a reunião familiar, a solicitação do visto e a autorização de residência. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente pode estar respondendo, se comunicando através do nosso Instagram ou do nosso WhatsApp institucional e também agendando um horário para atendimento para analisar se já tem toda a documentação, o que está faltando e explicar passo a passo do que é particularmente o seu pedido de reunião familiar. E por fim, fazendo uma memória de tudo que nós falamos, lembrando que esse podcast ele parte de casos reais e necessidades que chegam até nós. Então estaremos sempre trazendo e falando sobre temas em regularização migratória que muitas vezes as pessoas têm muita dúvida. Não, que nem a gente disse, nem todo o processo na embaixada é igual, nem todo mundo eu posso trazer, eu tenho recortes que eu perco, eu tenho pessoas que eu não posso trazer. Então, nesse contexto, se você quer saber sobre outras questões, sobre outras modalidades, se você possui uma nacionalidade ou se você é de uma instituição da sociedade civil ou do poder público que tenha dificuldade, entre em contato conosco que nós podemos fazer outros conteúdos falando sobre essas necessidades e dificuldades.
Muito obrigado. Até a próxima!